Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 46. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. A palavra do Senhor diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu a Jesus: O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: O que queres que eu te faça? Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, ó Deus, para que o teu santo nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Pois damos a Ti, ó Deus, toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui nós temos uma história de uma pessoa que era cega, uma pessoa que vivia pedindo esmolas, que não tinha como viver algo surpreendente, porque dependia de outra pessoa para que ele pudesse realmente desfrutar, ainda em vida, de migalhas, de coisas pequenas. E somente aqueles que passam por problemas, somente aqueles que realmente não conseguem entender aquilo que Deus ele tem preparado para nós, não vivemos os nossos milagres. E muitas vezes nós nos pegamos perguntando: será que estamos interessados na vida eterna? Será que nós queremos realmente viver aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você? Ou se estamos apenas preparados para aquilo que a vida nos proporciona nesta terra qual nós vivemos? Nós precisamos realmente entender que o meu interesse, o nosso interesse, ele não pode estar nas coisas que este mundo nos oferece, porque somos os mais miseráveis dos seres humanos quando nós depositamos a nossa confiança naquilo que nós podemos conquistar nesta terra. Porque a Bíblia ela é categórica naquilo que ela diz. O Senhor ele nos fala que a traça, o ferrugem, os ladrões que minam e roubam vão consumir todas as coisas. Só que na eternidade ao lado do Pai, ali nós desfrutaremos de coisas surpreendentes, de coisas que nós nunca vimos, de coisas que nós nunca sentimos.
E eu tenho certeza que naquele grande dia, quando o Senhor, Ele arrebatar eu e você, e nós estivermos com Ele nos ares, nós iremos comer coisas que nós nunca comemos na nossa vida. Nós iremos ver coisas que nós nunca vimos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem preparado o melhor para mim e para você. Aqui nós estamos perante uma história de um homem cego de nascença, um homem que nunca viu nada. Estavam ali os discípulos, estavam ali uma multidão de pessoas, mas quando ouviu o cego que Jesus passava, ele começou a gritar com alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe aquele cego que ali estava? Ele estava enxergando mais do que os próprios discípulos, porque os discípulos estavam apenas seguindo a Jesus, acompanhando a Jesus. Mas aquele cego, em sua cegueira física, os teus olhos espirituais enxergaram aquele que poderia fazer o milagre. Eu quero dizer para você esta noite: Jesus, Ele está olhando para você, está esperando apenas você tomar uma atitude. Jesus está ouvindo a tua voz e às vezes você não consegue falar com Ele. Às vezes o seu interesse nas coisas deste mundo te impedem de orar e agradecer a Deus, te impedem de pedir a Deus aquilo que você quer, te impedem de ouvir o Mestre dizer para você: o que queres que eu faça para você? Essa noite Jesus está falando para mim e para você: o que você quer que eu faça para você? De novo, olha para essa pessoa aí que está do seu lado e fala para ela assim: o que queres que eu te faça? Porque eu ouvi gente falar assim: eu quero um pudim. Eu quero um nhoque. Quanto tempo que eu não como nhoque? Não, nhoque de verdade, né? Né, mãe? Às vezes nós não entendemos, ou queremos ser apenas ser pessoas que venham especular realmente da eternidade. Como será a eternidade? Começamos a decifrar, a tentar desenhar a eternidade na nossa mente e não conseguimos enxergar. Somos limitados e por isso às vezes nós somos tão egoístas que nós não queremos realmente ir para um outro plano que Deus Ele tem preparado para nós. Só que enquanto nós não olharmos realmente para as pessoas com amor, enquanto nós não olharmos para as pessoas com alegria e dizer para elas que Deus, Ele tem o melhor reservado para mim e para você, nós viveremos como este cego, não viveremos o milagre de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender que o cristianismo não é o que falo, e sim aquilo que eu faço. Cristianismo não é apenas falar, cristianismo é você ter atitude. Cristianismo é você olhar para uma pessoa necessitada e você estender as mãos para ela. Cristianismo é você olhar a situação que te engloba e você realmente abraçar. É você olhar para a pessoa que está caída e falar para ela: Jesus quer te levantar. É você olhar para a pessoa que está passando por necessidade e você falar: eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você precisa marchar. Não dá para se viver milagre se você ficar encostado. Não dá para se viver milagre se você não fizer propósitos. Uma vida de propósitos, ela carrega milagres. Uma vida de ousadia faz você realmente viver o melhor daquilo que Deus Ele tem preparado. E eu pergunto para você essa noite: qual é a pergunta que Jesus está fazendo para você? O que Jesus está perguntando para você esta noite? Não, você não entendeu. Jesus está perguntando para você algo esta noite. Ele está dizendo: filho meu, filha minha,
O que queres que eu te faça? Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei quais são os teus desejos. Nós vimos aqui vários testemunhos. Se for Jesus, você pode atender o celular. Agora, se não for, você põe aí no silencioso aí, porque Jesus não quer ouvir o seu celular essa noite. Jesus, Ele está olhando para você esta noite e está falando para você: o que queres que eu te faça? Jesus está olhando para você e está esperando você realmente tomar uma atitude. Nós vimos aqui vários testemunhos. Sabe por quê? Porque essas pessoas tiveram um propósito com Deus. Falaram para o Senhor: Senhor, eu vou 5 quarta-feiras, eu vou 6, eu vou 7, eu vou até eu conseguir. Aí, pastora, conseguiu as cadeiras. A pastora falou assim: eu vou fazer um propósito até conseguir as cadeiras. Menos de um mês aí, Deus bradou. E agora nós, daqui até o dia 21 de junho, a gente já vai estar aqui com a igreja aqui toda adornada aí para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque o propósito com Deus não fica oculto. Um propósito ao qual você honra a tua fé, diante do altar do Senhor, você vive o seu milagre. Este cego que aqui está, ele estava sendo talvez tentado pela multidão. E tentar no grego significa peirazo. Peirazo significa uma ideia de alguém que dá para outro provar. Ou seja, ele estava sendo tentado, as pessoas estavam ali provando aquele cego, provando a Jesus. Vamos dar o cego para Jesus, vamos colocar o cego no caminho. Jesus está fazendo vários milagres, então vamos colocá-lo aqui para ver se realmente Jesus vai operar o milagre. As pessoas estavam querendo provar a Jesus. As pessoas queriam que Jesus passasse ali, tocasse na visão daquele homem e ele viesse se enxergar. Só que Jesus, ele chega com uma pergunta para ver realmente se a sua fé está sendo exercida. Ele chega para aquele cego e fala para ele: filho, o que queres que eu te faça? Uma pergunta sem objetividade. Ele era cego e ele sabia que Jesus estava operando milagres. O que ele queria era ver. Imagina comigo uma pessoa que nunca viu, uma pessoa que nunca enxergou. Jesus vai lá e toca nele e fala assim: a sua fé te curou. E quando Jesus tira a mão, ele vê o primeiro milagre da vida dele. Ele vê Jesus na sua frente. E essa noite, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que toda a escama espiritual, tudo aquilo que te impedia de viver realmente a presença do Altíssimo, de viver os milagres de Deus, vão cair por terra esta noite, porque o Senhor, Ele está provando a tua fé. O Senhor está realmente olhando para você essa noite com excelência, para poder tocar nos teus olhos e apurar a tua visão, para que você venha enxergar o milagre daquilo que Jesus, Ele tem preparado para você. E se você crê nisso, alegra o teu coração de uma vez por todas, porque você não fica na beira do caminho. Jesus vai mandar levantar você, porque Ele quer ter um tete a tete com você. Ele quer operar um milagre na sua vida. Ele quer mostrar para você que Ele está cuidando de você em todos os sentidos, desde o seu deitar ao seu levantar. Ele está te livrando do acidente, Ele está te livrando do mal, Ele está te livrando do inimigo, Ele está te livrando de enfermidades, Ele está te livrando do mundo espiritual que está tentando contra você. Ele está olhando para você e dizendo para você: tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. A excelência do Evangelho, ela é colocar realmente conteúdo naquilo que estava vazio. Pastor, mas que conteúdo? Pergunta para mim, pastor, que conteúdo é esse? Só vou responder se todo mundo perguntar. Perguntem. O Espírito Santo. Se você não estiver com o Espírito Santo na sua vida, você não consegue fazer nada. O Espírito Santo atua. A humilhação,
a tristeza que um dia você passou. Você nunca imaginou aquilo que Deus estaria fazendo com você hoje. Sabe lá atrás, quando você era apontado, sabe lá atrás, quando você era humilhado, quando você era considerado um nada, um ninguém. Esta noite o Senhor está falando para você: filho, o que queres que eu te faça? Lembra quando você olhava as pessoas todas bem-sucedidas e você chorava, você falava: eu nunca vou ser. Só que Deus está falando para você: filho, mentira do diabo, porque você já é, porque eu sou o Deus do impossível, eu sou aquele que habito no meio do meu povo, eu sou aquele que operava milagres, eu sou aquele que opera e que vou operar para todo sempre na vida daqueles que professam a minha fé. Só que você precisa ser ousado. Jesus nunca vai fazer aquilo que você não quer. Jesus vai fazer aquilo que você tem colocado diante do altar. Você precisa exercer a sua fé. Você precisa desenhar, você precisa realmente escrever, você precisa projetar aquilo que você quer viver, porque quando você não projeta, quando você não desenha, quando você não exerce a sua fé, você não consegue dar um passo, porque você fica aprisionado no medo, nas prisões psicológicas, você não consegue realmente desfrutar do impossível que Deus ele tem preparado para você, porque você não tem um conteúdo dentro de você, você não tem o Espírito Santo. Mas quando você tem o Espírito da verdade, você pode ter a certeza que Ele te completa, para que você possa ir além e desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável. Quando você realmente entende o verdadeiro propósito do Senhor, você sabe que o Espírito Santo ele move em você, o Espírito Santo te conduz a viver um milagre. Nós queremos um manual de Deus para poder sobreviver, só que Deus está falando: filho, eu não quero que você sobreviva, eu quero que você viva e viva abundantemente mais aquilo que eu sonhei para os meus filhos. Sobreviver é muito limitado. Sobreviver é comer migalhas. Sobreviver é desfrutar daquilo que é dado para nós pela humanidade. Mas viver é viver um milagre que Deus tem reservado. Viver é você ir além. A maioria das vezes nós vamos para o culto para perguntar para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que essas coisas estão me afligindo? Deus, por quê? Deus, por quê? Só que essa noite Jesus é que pergunta para você: o que queres que eu te faça? Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei qual o teu projeto que você tem colocado diante do altar do Senhor, mas esta noite e no decorrer desta semana, em nome de Jesus, o seu propósito será respondido, para que o nome dele seja glorificado. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: Deus, não, mas fala com fé e autoridade, fala: Deus vai responder o seu propósito. Detalhe, só que Jesus ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Essa noite Jesus está falando com você: filho, o que você quer que eu faça para você? Às vezes nós não sabemos nem mesmo determinar os nossos sonhos. Às vezes nós não entendemos o plano de Deus. Às vezes somos levados ao ápice do abandono. Às vezes nós somos levados no limite, nas fronteiras. Olhamos para o nosso adversário, para o nosso inimigo, querendo impor medo para que nós não desfrutemos do milagre do Senhor. Mas um homem e uma mulher ousada na sua fé consegue viver o sobrenatural. Como foi ministrado aqui na sexta-feira, nós não podemos parar. Você já foi até o meio do caminho e você está querendo voltar, por quê?
porque o vento ele é favorável. Só que se você for para frente, você está vendo lá que você vai conquistar algo maior do que aquilo que ficou para trás. E por isso você precisa remar. Mas o interessante, não estamos sozinhos. E ainda que você esteja, Deus ele envia o Consolador para te ajudar a remar em direção ao outro lado, para que você consiga cantar o hino da vitória, para que você consiga dizer: só o Senhor é Deus. Muitas vezes nós não entendemos o porquê passamos por tantos desafios, porque passamos por diversos vales. Só que se você olhar na Bíblia Sagrada, todo homem, toda mulher que passou por um vale, não estava só, Jesus estava com ele. O salmista fala no Salmo 23: ainda que se passares pelo vale da sombra da morte, não temereis nada, porque eu estou contigo. Você não entendeu, eu vou parar de ministrar. Deus está falando, ainda que você passe pelo vale de sombra e de morte, com medo, olhando para a situação, olhando para os espinhos, olhando para aquelas árvores rangendo com o vento, olhando para as bruxas, entre aspas, olhando para o demônio que está te cercando, colocando medo, rugindo no seu ouvido, Deus está falando: não temas, eu estou contigo, pode passar, porque do outro lado tem a promessa reservada para você. A única coisa que Deus ele quer é que eu e você tenhamos atitude. Repita comigo: atitude. Fala: atitude de levantar. Porque depois Jesus ele opera o milagre. É só isso que ele quer. Esse cego ele estava ali, caído, pedindo esmola. Ei, me dá um dinheirinho, me dá uma esmola, me dá uma moeda. Mas quando ele ouviu Jesus passar, ele não pediu dinheiro, ele não pediu esmola, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e falou: tem alguém gritando o meu nome, pedindo por misericórdia. Você não está entendendo, Deus está falando: se você pedir por misericórdia para mim, eu vou abrir os céus ao seu favor. Aí naquele momento, Jesus ele olha, em meio à multidão, ele não consegue enxergar quem estava pedindo por misericórdia. Aí o cego de novo: Yeshua, Le David, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus fala: quem me chama? Os discípulos: um mendigo, um cego que está ali jogado nos cantos. Olha só, andavam com Jesus, viram milagres, operaram milagres com Jesus, mas não deram nenhuma credibilidade para aquele homem, falando que Jesus não poderia estar perto dele, era uma pessoa impura, cega, que não deveria nem mesmo estar ali naquele momento. Só que Jesus ele pega e fala para os discípulos: levantem-o. E quando eles vão lá e levantam aquele homem, Jesus chega perto, a multidão estava oprimindo Jesus. Jesus fala: o que queres que eu te faça? Senhor, não está escrito na Bíblia, e nem me chame de louco por isso, mas penso que aquele cego falou: você é louco? Você não está vendo que a única coisa que eu quero é enxergar? Eu sei que a sua fama tem percorrido aí as cidades, as pessoas têm falado que você tem operado milagres, que você tem estendido as mãos ao morto e o morto ressuscita, que você tem tocado nos coxos e os coxos andam, que você pega o pão, ergue ao céu e fala: Pai, graças te dou, e o pão se multiplica. Será que não pode tirar a cegueira dos meus olhos para que eu venha enxergar e ser um homem normal? É isso que eu quero. Mas ele abaixa a sua cabeça em reverência, sabendo que aquele que ali estava
era o Messias. Ele fala: Senhor, que eu veja. Jesus toca na visão dele. Imagina a mão de Jesus tocando. Sabe por quê? Para trazer a visão. Se você pular para o Antigo Testamento, você vai ver que Moisés outrora, ele fala: Senhor, mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória. Aí Deus coloca Moisés na onde? Na fenda da rocha. E fala: você vai olhar aqui imagina comigo, desenha comigo, uma rocha aqui, outra aqui e apenas um rasgo no meio. Aí Moisés está ali com o olhinho assim, ó. Porque Jesus falou: você só vai ver eu pelas costas, porque homem algum viu a minha face e sobreviveu. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? Ele ainda estava cego, porque ele não tinha visto a glória de Deus. Só que o interessante é que Jesus, quando coloca Moisés na fenda da rocha, Deus ele coloca a mão naquela fenda da rocha, e Deus ele começa a andar, ele começa a ir para poder mostrar a sua glória pelas costas, para que Moisés não viesse morrer. Você não está entendendo. Jesus está dizendo, Deus está falando que mesmo colocando atrás de um obstáculo, de uma rocha, Deus nunca perdeu o contato com aquele que ali estava. Deus olha para mim e para você, ainda em meio às nossas falhas, em meio às nossas limitações, em meio às nossas destemperâncias humanas, aonde nós somos rebeldes com Deus, quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, porque nós não estamos prontos, nós começamos a perguntar para Deus: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Deus, por que o Senhor não faz? Por que as coisas demoram para mim? Só que Deus ele nunca perdeu o contato dele com você. Por mais rebelde que você tenha sido, por mais desfocado da presença dele que você tenha estado, Deus está falando: eu nunca perdi o meu contato com você. E naquele momento, quando Jesus ele tira as mãos, Moisés vê a glória dele. E assim foi com o cego Bartimeu também, quando Jesus coloca as mãos nos olhos dele e fala: filho, a tua fé te curou. E Jesus tira as mãos, porque ele estava ali tendo um contato físico e um contato espiritual. A visão veio à tona, ele pôde enxergar o Filho de Deus, ele pôde enxergar a Jesus. E esta noite o Senhor está tocando na sua visão, na minha visão, tirando as escamas e falando: filho, você vai começar a ver o milagre que você tem buscado. Filho, você vai começar a desfrutar da minha glória, do meu espírito, da minha presença. Você vai começar a marchar, você vai começar a viver uma vida de propósitos, aonde os planos que eu tenho reservado para você se concretizarão para que o meu nome seja glorificado. Por isso nós precisamos entender que quando nós focamos a nossa visão em Jesus e respondemos para Ele aquilo que Ele quer ouvir, o milagre acontece. Então, em nome de Jesus, comece a responder ao Senhor, porque Ele está perguntando para você esta noite: o que você quer que eu faça para você? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos. É noite de propósito. Eu não sei se você está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sétimo, não sei. Não sei se você veio aqui para começar um propósito hoje. Mas o seu Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? E você precisa determinar. Você precisa falar para Deus o que você quer. Porque se você não for realmente sucinto naquilo que você deseja, o milagre não acontece. Mas quando você entende o verdadeiro plano de Deus, quando você entende o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, você começa a falar com o Senhor: Deus, eu quero viver isso. Deus, faça isso por mim. Deus, eu preciso disso. Porque Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Coloque diante do altar, faça o teu propósito, estabeleça, fala: Senhor, eu vou vir tantas quartas aqui para poder viver o meu propósito, para poder viver o meu milagre. E você pode ter certeza, você vai viver o seu milagre para que o nome do Senhor seja glorificado.
Senhor Deus eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha tocar na vida dos seus filhos que aqui estão. Eu oro pedindo para que o Senhor, Pai, venha decretar, Pai, falência ao mundo das trevas, tirando, Senhor Jesus, todo obstáculo, ó Deus, toda cegueira espiritual, fazendo, Senhor Jesus, com que o Teu santo e poderoso nome venha a ser glorificado na vida daqueles que têm buscado a Tua face. Ah Deus, quantos sonhos, quantos desejos, Pai, que aqui estão sendo colocados diante do Seu altar, Pai, e por isso, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, abençoa os Teus filhos, realiza os sonhos deles, realiza o desejo, se é cura, Pai, que o Senhor possa curar, se é libertação, que o Senhor possa libertar, ah Deus, se é uma porta, Pai, que o Senhor possa abrir, Pai, ah Deus, se é um desejo de conquistar algo, que o Senhor possa, Pai, realizar o sonho e o desejo do coração dos Teus filhos, se é um desejo de ser revestido pelo poder da Tua glória, se for o desejo de ser cheio do Teu Espírito Santo, ah Espírito de Deus, eis aqui, Pai, a Tua igreja, Pai, que se move para que o Teu reino esteja em movimento. Toca, Senhor Jesus, nos Seus filhos, Pai, fazendo, Senhor Jesus, aquilo que o homem não pode. Ah Deus, visita, Pai, o coração, visita os familiares, visita, Senhor Jesus, o emprego, visita, Senhor Jesus, aqueles que têm se prontificado em lhe adorar, Pai, de uma forma verdadeira. Por isso eu lhe peço, Pai, ah Deus, toca, Pai, toca, Senhor Jesus, e que esta noite você possa ser sincero perante o altar do Senhor e falar para Ele: Senhor, eu quero isso, Senhor, faça isso, Senhor, opera esse milagre. E você pode ter a certeza que você sairá daqui, para que a semana que vem, para que no decorrer desses dias você possa ser um testemunho vivo e testemunhar que você serve um Deus de milagres. Remassure calaba, ramassure canta labassuri anderelevácias. Oh Espírito Santo, toma a Tua igreja, Pai, abra o mar, cesse o deserto, rue as muralhas, mas faça os Teus filhos, Senhor Jesus, te glorificar, Pai, naquilo que eles têm buscado. Ó Deus, e com ousadia e fé, Pai, naquilo que o Senhor tem ministrado, Pai, eu profetizo toda sorte de bênção. Eu profetizo sobre essas mãos levantadas, Senhor Jesus, que aonde eles tocarem, ah Deus, abençoado será. Eu profetizo sobre esses pés que aqui estão, que aonde entrarem possuirão por herança, Pai, porque há uma promessa de Deus para os Teus filhos. Portanto, em nome de Jesus, todo aquele que é filho do Altíssimo, alegra o teu coração em nome de Jesus. Oh, aleluias, glória a Deus. Quem quer viver aqui um milagre? Se você não me convenceu, imagina Deus. Quem aqui quer viver milagre? Não, vou perguntar de novo até que você possa ser revestido do poder de Deus. Quem quer viver milagre aqui? Não vai viver milagre nem aqui nem lá fora desse jeito. Quem quer viver milagre aqui? Está melhorando, pode ser melhor. Quem quer viver milagre? Quem quer viver milagre? Aleluias. Pastora? Ela está querendo ver milagre, você viu? Eu falei, pastora, alô, glória. Vou pedir para você fazer uma fila, você que está no propósito, do 2º ao 7º dia, ou 8º, 9º, 10º, enfim, o número de dias que você, de quartas que você colocou, e você que quer começar hoje, que você também venha nessa fila. Amém, glória a Deus. Oh, glória. E eu creio que em nome de Jesus, esta noite o Senhor Jesus está falando para você: o que queres que eu te faça? Você vai vir com fé e autoridade. Quando a pastora colocar as mãos, você vai falar para o Senhor: eu quero isso, Deus. E Deus vai fazer. Ué, o que queres que eu te faça? Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, eis aqui os Teus filhos, Pai, que se colocaram, Senhor Jesus, diante do Teu altar, que tem, Senhor Jesus, sonhos, desejos,
e que muitas vezes são limitados pelas dificuldades, pelas barreiras, pelas circunstâncias da vida. Deus, muitas vezes nós não conseguimos nem mesmo entender o porquê, Senhor Jesus, certas coisas acontecem. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, assim como aquele cego que estava à beira do caminho, ó Deus, ouvindo o Senhor, clamou em alta voz. Ó Pai, o Senhor está aqui perguntando para o teu povo: o que queres que eu te faça? E eu tenho certeza, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus que está, Senhor Jesus, com as tuas mãos estendidas, Pai, sobre cada um daqui ao qual se colocou, Senhor Jesus, com um projeto diante do teu altar. Portanto, Senhor Deus, nós oramos, clamando, Senhor Jesus, para que, ó Deus, testemunhos sejam gerados, para que a alegria venha a ser gerada, para que, ó Deus, as escamas venham a ser arrancadas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, fortalecer, Pai, ó Deus, relacionamentos, que o Senhor possa fortalecer, Senhor Jesus, ó Deus, aqueles que têm buscado a tua face. Ó Senhor Deus, a tua palavra diz, Pai: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis aqui, Pai, pessoas que às vezes estão cansadas, Pai, de carregar um sonho, Pai, sem se realizar, mas esta noite, Pai, em nome de Jesus, através, Senhor Jesus, da fé que eu tenho em Ti, as barreiras cairão por terra, para que os sonhos, Senhor Jesus, comecem, Pai, a ser notório na vida dos Teus filhos. Ó Espírito Santo, vai enchendo, vai tocando, vai fortalecendo, vai trazendo, Senhor Jesus, a visão, Pai, daquilo que eles não conseguem enxergar, Pai. Deus, em meio à simplicidade, em meio àquilo que tem sido colocado diante deste altar, Pai, ó Deus, se coloque de pé ao favor, Pai, dos Teus filhos, Pai, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Pai, e sabemos, Senhor Jesus, que ainda, Pai, que seja difícil, ainda que, ó Deus, tudo, Pai, coopere para que nós venhamos desanimar. Ó Espírito Santo, eu lhe peço, traga força, traga ousadia. Deus, traga, Senhor Jesus, esperança, fortalece a fé, Pai, remova as montanhas, abra o mar, Senhor Jesus, e que nós possamos cantar o hino da vitória diante daquilo que temos entregado diante do teu altar. Portanto, Espírito de Deus, visita a tua igreja, visita os teus filhos, faça, Senhor Jesus, aquilo que como homem nós não podemos, pois nós sabemos que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode operar o teu querer, Pai. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada faltará. Portanto, Senhor Jesus, que nada falte na vida dos teus filhos, e que todo projeto aqui, Pai, que o inimigo tem tentado barrar, Pai, seja aniquilado, porque o Senhor, Pai, escreve, Senhor Jesus, um decreto, um edito, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, ó Deus, determinar sobre as nossas vidas o cumprir do Senhor, porque os teus sonhos são mais altos que os nossos, os teus pensamentos são melhores que os nossos. Portanto, Senhor Jesus, faça os teus filhos sonharem, faça os teus filhos serem ousados, façam os teus filhos, Senhor Jesus, ó Deus, andar, Pai, por estes caminhos, Pai, com confiança, com ousadia. Deus, que os teus filhos possam, Senhor Jesus, marchar, Pai, para viver a vitória, para poder glorificar, para poder viver, Senhor Jesus, o plano perfeito ao qual o Senhor começou. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que começou a boa obra, e a boa obra a qual o Senhor começou, o Senhor é fiel para terminá-la. Portanto, Senhor Jesus, vai de encontro aos teus filhos esta noite. Cada um que aqui está, Senhor Jesus, venha viver o sobrenatural. Cada um que aqui está, Pai, possa viver aquilo que Paulo diz, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. E eis aqui um povo que te ama, um povo que te adora, um povo que tem clamado, um povo que tem orado, um povo que tem jejuado. E a tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, dos altos céus eu ouvirei a sua voz, eu sararei a sua terra e serei o seu Deus. A tua palavra continua dizendo: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes das quais você não sabe. Portanto, todo aquele
que clama vai viver o sobrenatural, todo aquele que ora desfruta da promessa, todo aquele que tem fé vive o milagre de Deus na sua vida. Portanto, assim como Bartimeu, que era o nome Bartimeu significa aquele que é fazedor de incenso, ou seja, aquele que eleva a adoração ao céu, Pai, que os teus filhos, Pai, sejam, Senhor Jesus, fazedor, Pai, de adoração ao Senhor, porque a adoração, a fé, a ousadia, Pai, moverão céus e terra a favor daqueles que estão se colocando, Pai, ó Deus, diante deste propósito, diante deste projeto. Portanto, Senhor Jesus, cesse a lágrima, cesse o choro, traga alegria e faça, Senhor Jesus, o teu nome ser glorificado, trazendo, Senhor Jesus, um novo tempo, um novo ciclo. Espírito Santo de Deus, nós não podemos nada, mas o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos. O Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus que conquista, o Senhor é um Deus que não perde batalhas, o Senhor é um Deus vivo, que se faz presente no nosso meio, que está diante do teu altar de pé, com as tuas mãos estendidas, com os teus ouvidos inclinados, com os teus olhos a passar por esta igreja, por este povo, para poder determinar, Pai, ó Deus, o milagre, a vida, a esperança, o amor, a alegria, Senhor Jesus. Portanto, Senhor Deus, assim, Pai, como a tua palavra diz, Pai, aviva a tua obra, e no decorrer dos anos, no decurso deles, Pai, faze a tua voz, ó Deus, esta noite ser conhecida pelos teus filhos, porque o Senhor está dizendo: o que queres, o que queres, o que queres que eu te faça, e aquilo que você pedir para o Senhor vai se cumprir, para que o nome dele venha a ser glorificado. Portanto, seja ousado, tenha fé, saiba esperar em Deus, porque o tempo de Deus não é o seu, porque esta noite você plantou, e você pode ter a certeza que você vai colher 100 vezes mais aquilo que você colocou diante do altar do Senhor, neste propósito ao qual você determinou. Portanto, Senhor Jesus, venha ao nosso encontro esta noite, abençoa, Senhor Jesus, a tua igreja, Pai, e faça, Senhor Jesus, os teus filhos, Pai, serem um testemunho vivo nesta terra, porque somente ao Senhor nós iremos dar a honra, a glória, o louvor e a adoração.